contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um tempo novo na tua vida, um tempo de milagres, de conquistas, de avanço. Que o Senhor remova todo o cansaço, todo o peso e que venha sobre a tua vida uma paz, uma alegria, uma força sobrenatural para que você possa caminhar no plano divino e naquilo que Deus, o Pai, tem preparado para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Consagramos essa semana que estamos entrando e pedimos, Senhor, a tua liderança, pedimos a tua direção, pedimos que o Senhor guie nossos passos, nos livre da inveja, da maldade, das decisões más e de tudo aquilo, Senhor, que for para engano, tudo aquilo que for para tropeço. Oramos para que o Senhor trabalhe cada vez mais dentro do nosso coração, tirando de dentro de nós tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que nos afasta de ti. Coloque em nós mais daquilo que Cristo é, mais da paciência de Cristo, do amor de Cristo, da compaixão de Cristo, da alegria de Cristo, da força dele em nossa vida. Também te pedimos, ó Deus, justiça em nosso caminho, justiça sobre a nossa casa e sobre tudo que estiver ligado a nós. Eu apresento diante de ti, Senhor, todos os pedidos de oração da vida extraordinária nessas 7 áreas que nós temos clamado por 21 dias e te pedimos liberação do céu, te pedimos resposta, te pedimos conquista e oramos, Pai, para que o Senhor traga uma intervenção sobre cada uma dessas áreas. Eu profetizo na área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento, que o Senhor está trazendo respostas e que certamente viveremos a manifestação da glória de Deus nessa semana que estamos para entrar, no nome de Jesus Cristo. Entregamos a Ti nossa vida, Senhor. Entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos, nossa casa, nossa família, e Te pedimos, guarda-nos, Pai, proteja-nos e que a Tua presença esteja conosco. Sim, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no nosso 21º dia do nosso propósito. E hoje nós vamos fazer em 3 partes o encerramento desse propósito. Nós faremos agora pela manhã, depois, durante o culto, quando terminar a minha palavra, eu estarei declarando, fazendo 7 declarações proféticas que já foram preparadas. Eu estarei orando e liberando isso sobre a tua vida. E eu quero convidar você a estar junto conosco. Nós iremos fazer essas declarações ao vivo, tanto no culto quanto aqui. Vamos transmitir ao vivo, vai ser uma grande bênção. E à noite nós teremos o encerramento desse propósito. Amém? Amanhã eu vou começar 7 dias buscando respostas de Deus. Amém? A grande resposta. Porque é o que as pessoas têm buscado também, respostas de Deus. Elas querem saber se estão na direção certa, se devem fazer determinado negócio, se é um tempo de mudança ou se não é, certo? Então nós precisamos ter esse discernimento espiritual e essa resposta de Deus. Amanhã vou começar 7 dias de resposta e cremos no Senhor. Amém? Você que está entrando agora aqui nessa oração, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários exatamente assim o que eu vou falar para você. Escreva aí. A vida extraordinária pertence a mim por Cristo Jesus. Escreve aí. A vida extraordinária pertence a mim por Cristo Jesus. Amém? Faça essa declaração profética, essa declaração de fé, porque a vida extraordinária, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E é isso que eu creio. A vida abundante, a vida extraordinária, ela pertence a mim. A vida extraordinária pertence a você. É o que Deus fala para mim, é o que Deus fala para você. Glória a Deus. E você que está entrando agora, quero pedir que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza.
para que o YouTube mande para mais pessoas e que você me ajude a compartilhar com pelo menos 10 pessoas agora essa oração. Mande aí para amigos, para grupos, para listas que você tem, compartilhe essa oração e que Deus te retribua, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero dar um testemunho aqui da Neide, e ela escreveu assim: eu gostaria de glorificar ao Senhor Deus pelo processo que estava há anos à justiça e que agora com as orações meu marido recebeu a vitória. O outro testemunho é que eu tratava 2 nódulos da tireoide e crendo e tomando posse da minha bênção, numa palavra profética sua eu fiz exames e já estou livre de um deles. A Deus toda a honra e toda a glória. Deus continue o abençoando. Deus te abençoe, Neide. O Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor age nas nossas vidas. Esta é a nossa fé. Hoje eu quero falar quando as coisas mudam. Quando você sai do tempo da espera para o tempo da preparação. Qual que é a diferença da espera para a preparação? Bem, eu creio que são estágios que todos nós passamos. O tempo da espera é aquele tempo que nós estamos aguardando a oportunidade de Deus na nossa vida. Então, enquanto esperamos, Deus está agindo na nossa vida. Mas o que seria o tempo da preparação? O tempo da preparação seria você já colocar o seu pezinho rumo à promessa de Deus. Terá desafios? Sim. Terá adversários? Com certeza. Mas você já está muito mais perto da promessa e do cumprimento do teu destino. Vamos olhar para Davi. Davi, quando estava cuidando lá das ovelhas do pai, depois de ter sido ungido por Samuel, ele estava levando marmita para os irmãos, ele estava no tempo da espera. Mas, quando ele chegou no campo de batalha e viu Golias, e ele enfrentou Golias, ali foi o tempo da preparação. Depois ele ficou vários anos se preparando, Saul queria matá-lo, destruí-lo, ele teve que fugir, aí ele se encontrou com aquele grupo de valentes na caverna, e ali Davi começou a estar em novo tempo, o tempo da preparação, até ele assumir como rei no trono de Israel. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos guiaria a toda a verdade. Quando você tem uma intimidade com Deus, ele vai guiando você até o seu destino. E isso se chama a preparação para o destino, que o próprio Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e agindo. E existe alguns sinais de que você entrou nessa fase da preparação. E é interessante, o tempo da preparação é um tempo de muito milagre, mas é um tempo que vai fazer você orar muito também. Amém? E uma das primeiras coisas que Deus faz com a gente, Deus começa a tirar nossas muletas emocionais. Pessoas que Deus começa a tirar de perto de nós, zonas de conforto, lugares que você estava já acomodado, que você estava tranquilo naqueles lugares, velhos padrões, tudo aquilo que você mantinha dependente começa a sair do seu caminho. Ou seja, você estava escorado, eram muletas emocionais. Você estava caminhando, mas estava caminhando com a ajuda de um, caminhando com a ajuda de outro. E quando Deus começa a tirar isso, é como se Ele estivesse dizendo para você: agora é hora de caminhar com as próprias pernas e você ser totalmente dependente de mim, porque eu estou contigo. Então, essa é a preparação. É quando nós temos que ficar totalmente dependentes de Deus. Não é fácil você ficar totalmente dependente de Deus se você tem, sabe, muito tempo de muleta emocional, muito tempo de gente te ajudando, muito tempo de gente junto com você, muito tempo, sabe, de uma zona de conforto onde você estava ali seguro, você se sentia bem, mas de repente começa ali a expulsão. Deus começa a tirar você daquele lugar para que você comece a governar, para que você entre no seu destino, na sua rota profética. E eu sei que isso muitas vezes, isso vai mexer muito com a gente, porque isso vai fazer você se entregar mais a Deus, isso vai fazer você estar mais perto do Senhor, isso vai fazer você orar mais, para que nesse tempo de preparação você possa amadurecer também,
você possa crescer, você possa depender somente de Deus. A segunda coisa é as distrações perdem um brilho. Quando você está no tempo da preparação, tem coisas que já não mais distraem você. Coisas que antes te distraíam, coisas que antes chamavam a sua atenção, agora você está tão focado, sabe, em viver o que Deus tem para a sua vida, que algumas coisas já não enchem você. Ao contrário de algumas pessoas que estão distraídas pelo dinheiro, estão distraídos pela fama, estão distraídos pelos amigos. Gente, é coisa mais incrível. Mas tem gente que nunca viu dinheiro na vida. E quando vê dinheiro, sabe, a pessoa muda da água para o vinho. Ela começa a agir, parece que, sabe, fora da realidade. Ela vive numa utopia. Ela vive, sabe, enquanto você ficar se distraindo por essas coisas, por amigos, por festas e por tantas outras coisas, e não está focado no teu destino, porque quando Deus nos coloca, quando Deus Ele nos chama para esse tempo de preparação, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo é estar focado nas instruções de Deus, nos comandos de Deus, na ordem do Senhor, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É um foco total. É um foco total no Senhor, é um foco total na promessa de Deus, no que Deus tem para a nossa vida. O que antes te seduzia, agora te cansa. Você percebe que não dá mais para perder tempo com o que não edifica. E isso já essa preparação, já é o céu te chamando para um foco total na tua vida. Ou seja, sem distrações, sem coisas, sabe, para fomentar o seu coração e deixar você, eu posso dizer, ludibriado por coisas que, sabe, não tem propósito. Coisas que só enchem o ego, mas não tem propósito. Eu tenho decidido caminhar por propósito. Eu tenho decidido ir a eventos que eu vejo que tem fundamento de eu ir. Eu não aceito mais qualquer convite. Eu não aceito mais qualquer reunião. Só se tiver propósito. Porque se for para perder tempo, para conversar, com o perdão da palavra, abobrinha, não é mais comigo. Não tenho tempo a perder. Meu tempo hoje é sincronizado. Então eu prefiro reuniões que sejam edificantes, sabe? Não perco tempo com algumas coisas que eu acredito que são picuinhas, né? Tem certas coisas, tem certas confusões que as pessoas estão, elas querem envolver você, mas, sabe, você está tão focado no seu destino que você não tem tempo para se envolver na confusão dela. Porque é isso que acontece, sabe? As pessoas estão numa confusão e elas querem envolver você na confusão delas. Não. Você tem que estar focado no que Deus tem para a sua vida. Você tem que estar focado naquilo que o Senhor está ali operando, ali trabalhando na sua vida. A terceira coisa, quando você está nessa fase de preparação, que Deus está te preparando, você já saiu da espera, como eu disse, a pressão aumenta e você não entende o porquê. Você não entende o porquê que a pressão está tão grande em cima de você. Parece que tudo começa a te apertar, mas não é castigo, é estrutura sendo ajustada para o próximo nível. Quanto maior o propósito, maior a pressão. Quanto maior o propósito, maior a pressão. Então eu quero que você aprenda isso, porque, sabe, isso a gente tem que aprender. Se eu estou sendo pressionado, se sinto que, sabe, está todo mundo em cima de mim, é porque Deus está me preparando, para que eu me entregue mais a Ele e que eu deixe Ele fazer o que Ele quer fazer na minha vida. A pressão é muito bom. Sabe, eu gosto de trabalhar sob pressão. Eu gosto de trabalhar porque isso me faz orar mais, isso me faz pensar mais, isso me faz ser mais estratégico, isso me faz, sabe, mudar o ritmo das coisas. Então eu prefiro estar debaixo de pressão. Quando Jesus estava para ser entregue para os homens e ser julgado, depois crucificado, ele teve no Getsêmani.
O jardim Getsemane significa prensa de óleo. Ali Jesus foi pressionado, a ponto a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Deixa eu falar uma coisa para você, é muito bom trabalhar sob pressão. É muito bom trabalhar sob pressão, por quê? Porque ali você vai se render a Deus. Ali, sabe, Deus vai ter toda a sua entrega, Ele vai ter todo o seu foco, é incrível. Mas quando a gente está sob pressão, o ser humano, ele consegue extrair o melhor, ele tira o melhor dele. E volto a dizer, isso não é castigo, é a estrutura que Deus está forjando em você. Eu estava conversando com a minha esposa, sabe, antes tinha coisas pequenas que muitas vezes me tirava a paz, tinha coisas que me tiravam a alegria, qualquer coisinha às vezes tirava a minha alegria. Hoje eu estou tão forjado por Deus, já passei por tantas coisas na vida, sabe, que eu sei que meu Deus está cuidando de tudo, então vou dormir tranquilo, vou dormir em paz, né? E sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que os problemas gritam na nossa volta, eles chamam a nossa atenção, mas nós precisamos ter uma confiança tão grande em Deus, que você já passou por aquilo, você sabe que no final Deus dá a resposta, no final Deus vai fazer uma coisa muito maravilhosa, então você começa a confiar no Senhor, você começa a descansar em Deus. Quantos de vocês já se sentiram assim, pressionados? Amém? Muito pressionados? Bem, a quarta coisa que acontece quando Deus está fazendo-se trabalhar na nossa vida, você sente que tem coisas na tua vida que precisam se alinhar com o céu. Sabe, você sente dentro de você que sua conversa tem que mudar, suas relações têm que mudar, a sua gestão do tempo tem que ser melhor. Você começa já a querer focar naquilo que Deus está colocando no teu coração. É como se o Espírito Santo ele te chamasse para uma profundidade maior. Mais oração, mais renúncia, mais presença. Você já foi chamado por Deus para, sabe, mergulhar mais em Deus, para estar mais próximo de Deus. Inclusive, hoje na palavra que eu vou ministrar, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre proximidade. Você não tem ideia, gente, eu tenho que cuidar até para mim não começar a pregar, mas você não tem ideia como Deus chama a gente para uma proximidade. É como se o Senhor estivesse dizendo, vem mais perto aqui de mim, vem mais perto aqui, você está muito longe, vem estar mais perto aqui de mim. Foi o que o Senhor fez com Moisés. Gente, é o que Deus vai fazer comigo e com você. Quando estamos nesse tempo de preparação, Deus nos chama para um tempo de mais proximidade, um tempo de mais oração. Sabe, eu comentei ontem na escola de profetas que nós tivemos, eu comentei que eu estive 40 dias, mais de 40 dias até, em jejum. Em jejum, Deus me tocando, sabe, de buscar resposta, Deus me tocando de estar mais perto dEle, Deus me tocando de gerenciar melhor a minha vida, gerenciar melhor as minhas reuniões, porque todo mundo quer uma reunião, né? E isso às vezes cansa a gente, às vezes de tarde tem que estar fazendo uma reunião com um, reunião com outro, isso vai desgastando a gente. No entanto, eu tenho deixado algumas coisas de lado, porque eu quero ter tempo com Deus, eu quero estar próximo de Deus, eu quero estar entregue ao propósito de Deus. E a quinta coisa, o céu está te puxando para um novo posicionamento. Você sente que não dá mais para brincar com o propósito. Deus está realinhando o seu interior para manifestar o que Ele plantou dentro aí de você. O que Ele plantou dentro de você. Então você quer viver no propósito. Você não quer mais nada que seja fora do propósito. Você quer uma vida de propósito, uma entrega no propósito, você quer se render no propósito. E isso aí é um operário de Deus. Na verdade, você está sendo tão assistido pelo céu, que você diz assim, eu não entendo por que de tanta mexida. Essas mexidas é porque Deus está trabalhando em você, para fazer coisas grandes, para levar você para um outro nível, para fazer coisas na tua vida que você nem imagina. Amém? Eu compartilho essa palavra hoje com você. E se você está nessa fase de preparação, glória a Deus, viu? Glória a Deus. Se você está nessa fase de preparação, significa
que vem coisa muito grande ainda aí no seu caminho, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tenho 2 recados importantes. O primeiro recado é que hoje nós vamos ter um culto. Eu vou estar ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. E no culto de hoje, quem vai estar no presencial conosco vai fazer uma oração com declarações proféticas. Eu preparei 7 declarações que eu estarei orando e declarando, em cima até da palavra, sobre a vida de todos aqueles que participaram no propósito. Então, eu vou transmitir isso online também, mas quem puder estar no presencial com a gente, eu convido você a estar no presencial. O endereço da igreja, volto a dizer, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Não perca. E quarta-feira, eu vou estar abrindo as vagas da Escola de Profetas que teremos em janeiro. Sabe, as pessoas queriam participar dessa escola que nós tivemos esse final de semana, mas não tínhamos mais vagas. Então, quarta-feira eu vou lançar para que você comece o ano de 2026, debaixo de uma unção profética, de palavras proféticas e de novas direções de Deus para a tua vida. Então, se você está marcando férias, então coloque aí nas tuas férias que você vai vir à escola. Em janeiro agora de 2026, será aqui em São Paulo, tá? E eu convido você a estar conosco, em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, 6 da manhã, você vai ter a oportunidade de vir na Escola de Profetas. Salmos 91, eu quero pedir que você compartilhe agora essa live com amigos, com parentes, com pessoas próximas, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo e que está sentindo um gosto amargo na boca. Eu não sei o problema que você está no seu estômago, mas eu quero declarar saúde sobre a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar também com alguém de Uberlândia que está me ouvindo e que está passando por vários terremotos emocionais. Houve perdas na família, houve brigas, houve separações e você está no meio de tudo isso. Seja você quem for que está aí me ouvindo, Deus está te visitando agora. Deus está colocando paz no teu coração. E eu também quero declarar em nome de Jesus que Deus está te tirando de zonas de conforto, certo? Você está para viver mudanças na sua vida. Então entenda tudo isso como Deus mexendo no teu foco, mexendo nas tuas prioridades, em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também, o Senhor me deu a palavra Manaf. Não sei o que significa Manaf, mas é significativo para alguém que está aí me ouvindo. Deus te visita nesse momento e está abrindo grandes portas que estavam fechadas. Em nome de Jesus Cristo, portas que Deus está abrindo para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto declaro, compartilhe em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Tem uma pessoa que caiu de bicicleta, está com a costela machucada, está aí me ouvindo. Deus tem um grande plano na tua vida, tá? Mas o inimigo tentou colocar o dedo sujo dele nos teus negócios e bagunçou muita coisa aí. Você teve grandes prejuízos. Seja você quem for aí, caiu de bicicleta, está com a costela machucada. Deus está falando com você. Também foi um livramento de Deus algumas coisas que aconteceram esse ano com você. Você tem que se aproximar mais de Deus, porque o Senhor está querendo lhe redirecionar para um tempo novo agora que está chegando, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega a sua planilha de oração, tá? Pega a sua planilha de oração, nós vamos orar. E mais uma vez eu quero pedir para você, hoje, tenta estar ao vivo conosco no culto, seja presencial ou online, porque essas declarações proféticas que eu irei fazer, eu sei do poder de uma declaração profética. Amém? É um ato profético que nós vamos fazer sobre as 7 áreas que nós temos orado aqui. Eu creio que é para fechar com chave de ouro. E amanhã eu vou começar um propósito sobre as grandes respostas. Uma semana eu vou estar orando por grandes respostas e eu creio. Quando você ora pedindo resposta para Deus, Deus manda a resposta para você. Eu não sei a resposta que você está buscando. Eu quero perguntar aqui, você que está aqui online comigo, que está ao vivo, quantos de vocês buscam respostas de Deus? Quantos de vocês hoje, poderiam dizer assim para mim, eu preciso de uma resposta de Deus? Você já fez isso? Eu fiz 40 dias de oração agora nos últimos tempos, pedindo respostas para Deus. E eu sei do poder de uma resposta, como uma resposta de Deus nos direciona. Amém? Como uma resposta de Deus nos direciona. Então, convido você, tá bom? Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti agora, no nome de Jesus Cristo, todos os nossos pedidos de oração, tudo que temos orado aqui por 21 dias, nosso clamor, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção, Espírito Santo de Deus, pedimos respostas do Senhor. Eu oro, Pai, pedindo respostas para famílias, pedindo resposta para casamentos, pedindo resposta para finanças, pedindo respostas para injustiças, Pai, que tem acontecido contra a vida de pessoas. Dá vitória a elas, Pai. Que todo laço de Satanás, que todo tipo de intriga, que todo tipo, Senhor, de batalha, que toda ação contrária de Satanás contra a vida dessa pessoa caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que todo laço de Satanás seja cortado, que toda armadilha seja quebrada, que o Senhor coloque a mão, que o Senhor desvie aquilo que vem contra essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, dá vitória para ela, dá paz para ela, dá saúde para ela, dá força para ela, dá ânimo para ela. Que caia por terra toda a intenção do maligno contra a vida dessa pessoa. E nós oramos, Pai, pedindo céus abertos. Nós oramos pedindo respostas. Nós oramos pedindo a visitação do Teu Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa. Oro por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Jesus Cristo cura. A nossa fé está em Jesus e eu quero declarar saúde, toda pessoa que está com feridas no corpo, com dores no corpo, que está enfrentando infecções, inflamações, outros problemas, eu declaro saúde no teu corpo físico agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder agora. Leva embora a ansiedade, Pai. Leva embora as confusões, leva embora a perturbação, tudo aquilo que está trancado, que está travado na vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que as travas sejam desfeitas, as amarras sejam cortadas e que venha um tempo de vida, um tempo de paz, um tempo de alegria sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. E eu te peço, Pai, ajuda aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, fortalece os cansados, Pai, fortalece os aflitos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês. Hoje, 9 da manhã, transmissão ao vivo, e quem vai estar no presencial, te aguardo lá. Vai ser lindo, viu? Deus te abençoe. Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a vida, a alegria, as bênçãos do Senhor, os livramentos do Senhor, céus abertos sobre a tua vida,
provisão na tua casa. E também apresentamos diante do Senhor todos os nossos pedidos e oração, tudo aquilo que nós temos clamado, temos orado e temos pedido, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor dê livramento, para que o Senhor opere milagres, para que haja intervenção do Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, nós clamamos agora. Nós nos levantamos diante de todo o mal que tem vindo contra nossas vidas, toda arma forjada, preparada, arquitetada, tudo lá, Satanás, seja cortada agora, obra de inveja, maldades, tira do nosso caminho, tira do caminho da nossa casa, da nossa família. Nós te pedimos, ó Deus, coloca a tua mão sobre nós e nos dá do teu livramento, nos dá da tua proteção. Oramos porque cremos, ó Deus, que maior é tu, maior é tu do que qualquer coisa que possa estar contra nós, e declaramos vida, declaramos paz, declaramos a ação do Espírito Santo agindo em nosso favor e em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Meu Deus, traga o livramento para a nossa vida, traga o livramento para a nossa casa, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos com que a tua mão de poder, seja sobre nós. No nome de Jesus, também oramos, Pai, por aquela cidade do Paraná, chamada Rio Bonito, que teve, Senhor, perdas, tanto de pessoas quanto perdas materiais. Oramos, ó Deus, por uma reconstrução total nessa cidade. Tem misericórdia, Pai, traga consolo àquelas pessoas que estão enlutadas. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque a mão sobre aquele povo, dentro de nós, Pai. Nós temos pedido ao Senhor que o Senhor venha ajudar na reconstrução da cidade, das famílias, no nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos: abençoe, Senhor, esse estado querido, e abençoe também a vida dessas pessoas, Pai, este lugar que agora, Pai, precisa das nossas orações e da nossa ajuda. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 20º dia do nosso propósito de oração, de consagração dos nossos pedidos a Deus, e fiz uma oração especial hoje por Rio Bonito, que teve muitas perdas de todo tipo, e precisamos orar e ajudar. E estou fazendo isso, essas duas coisas, e convido você também a fazer isso. Eu não sei se você viu as imagens, mas nós precisamos estar em oração, colocar a cidade de Rio Bonito diante de Deus, também em outros lugares onde houve perda, onde passou esse ciclone. Nós precisamos estar em oração para que o Senhor coloque a mão. Amém? Eu quero dar um testemunho que eu recebi aqui da Helena, e ela escreveu assim: gratidão a Deus por tudo, assisto suas orações faz 4 anos e tenho aprendido muito. O Senhor Jesus curou a minha filha Renata de uma enxaqueca que ela já tinha há mais de 15 anos. Graças a Deus ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. 15 anos de uma enxaqueca. 15 anos. Glória a Deus. Eu também recebi o testemunho da Isadora. Ela escreveu: minha mãe e minha irmã me enviaram um vídeo do Senhor no ano passado e desde então eu sigo as orações. Eu estava nervosa nesses tempos porque tenho cistos nas mamas e há alguns meses um deles começou a doer e isso me deixou muito preocupada. Antes mesmo disso eu já tinha iniciado uma campanha, entrei em todas as campanhas de oração pedindo para que o Senhor Jesus mantivesse minha saúde íntegra. Hoje fui fazer o meu último exame e foi confirmado que não era nada além do cisto, totalmente benigno que eu já tinha. Eu tinha prometido a Deus que mandaria meu testemunho se o resultado fosse o que eu esperava. Agradeço a Deus e ao Senhor pelo seu trabalho. Deus te abençoe, Isadora, Deus abençoe a ti, Deus abençoe a tua casa. Ele é Deus de milagres. Ontem eu estive assinando alguns livros
E um casal, eles me contaram como Deus agiu no relacionamento deles, tiveram o casamento restaurado por Deus através de uma palavra, de uma oração aqui. Eu agradeço a Deus por tudo isso que nós temos visto, por tudo isso que nós temos contemplado. Isso é a mão do Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Ele está vivo, cremos nele. Não há nada maior do que Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Existem alguns momentos da nossa vida que parece que um retrocesso. Não sei se você já viveu isso, quando parece um retrocesso. Momentos que parece, sabe, que você está retrocedendo, momentos da vida, decisões que você toma, movimentações que Deus faz na sua vida que parece um retrocesso. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, preste atenção nisso, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou. Deus nos chamou segundo o seu propósito. Está aqui. Está escrito aqui. Aqueles que Deus chama segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Então, tem coisas que parecem um retrocesso, mas é propósito. É propósito de Deus. E Deus está no controle de todo o ajuste, de todo o reposicionamento que está acontecendo. Deus está no controle de todo o reposicionamento. Aleluia! Essa palavra aqui é uma palavra de ânimo, é uma palavra de vida, é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero que você lembre de José. Lembra de José, que foi vendido pelos irmãos, depois foi parar na casa de Potifar, lá ele foi injustiçado, foi parar na prisão, tantas coisas aconteceram com ele. Começou sendo traído pelos irmãos, mas Deus o posicionou para uma liderança. Então, ele foi traído, no início pareceu mal, na verdade pareceu péssimo, mas com essa traição, Deus o posicionou para um lugar de liderança. E o primeiro estágio de liderança de José foi na casa de Potifar, onde ele cuidou de uma casa. Olha que tremendo. José primeiro cuida de uma casa, depois cuida de uma prisão e depois ele cuida de um país, o maior país que alguém poderia cuidar naquela época, com poder. Todos os povos vinham ao Egito. Então eu vejo que Deus na nossa vida, Ele permite algumas coisas e que a gente pensa que aquelas coisas que Deus permite é para o nosso retrocesso. Mas na verdade não é para o nosso retrocesso. Na verdade, aquilo que aconteceu foi para nos posicionar para um lugar de liderança. Foi para nos posicionar para um lugar onde talvez eu e você não queríamos liderar, mas Deus permitiu com que algumas coisas acontecessem para que você estivesse na frente. Quando Deus faz isso com você, de permitir certas coisas, você pode até pensar que é um retrocesso, que foi perda de tempo, perda de energia, perda de dinheiro, mas não. É Deus te reposicionando para outras estações, para outros lugares e para outras pessoas. José foi falsamente acusado, depois na casa de Potifar, mas Deus ainda estava escrevendo a sua história. Interessante, se houvesse redes sociais naquela época, José ia ter sido pintado como uma pessoa que ele não era. Porque ele foi acusado de querer deitar com a esposa do dono da casa, só que José não tinha culpa. A Bíblia fala isso. Mas a mulher o acusou, porque ele não quis
dormir com ela. Então, há momentos da nossa vida que nós somos injustiçados, pessoas falam mal, pessoas vão acabar inventando história, mas no meio de tudo isso que você pensa que é um retrocesso, Deus está trabalhando para o seu bem. Deus está trabalhando para que você se torne conhecido por outras pessoas ainda. Ou seja, existe um trabalhar de Deus na sua vida muito maior do que você imagina. Então, por trás até mesmo das falsas acusações, por trás de tudo aquilo que estava de negativo acontecendo na vida de José, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando em favor dele. Deus estava trabalhando em favor da casa dele, em favor da família dele, em favor de um projeto maior. Ou seja, mesmo em meio à acusação, Deus estava escrevendo a história de José. Depois ele foi jogado na prisão. E lá ele teve que aprender a administrar algo que era do faraó, era do Egito. A prisão era do Egito. Então, veja bem o que Deus está fazendo. Deus está tornando José conhecido em um lugar onde as pessoas não ficam conhecidas. Mas lá José se destacou. É por isso que não importa se o lugar que você está é conhecido ou não, lá você tem que se destacar. Lá você precisa fazer o que Deus mandou você fazer. Então, para muitos a prisão era o fim. Enquanto José estava lá na prisão, construindo o início daquilo que seria uma gestão de sucesso, daquilo que seria uma plataforma onde José seria visto pelos presos e por aqueles que iriam retornar a trabalhar junto com o faraó, no palácio do faraó, porque ele serviu o padeiro, ele serviu o copeiro deu testemunho de José lá na prisão. Olha, eu conheci alguém na prisão lá. O nosso engano, sabe qual que é? É pensar que nós não estamos sendo vistos no lugar que Deus nos colocou. Você está sendo visto no lugar que Deus te colocou. Você está sendo visto. Deus está vendo você. No lugar que você está, Deus está te vendo. E Deus está usando pessoas para te ver, para te notar e depois para te abençoar. Mesmo esquecido pelas pessoas, esquecido pela família, José não foi esquecido por Deus. Ele estava sendo lembrado por Deus a todo momento. Então, há momentos que a gente pensa que está esquecido, né, pelos outros, que esqueceram da gente, que nos abandonaram. Não é nada disso que está acontecendo. Na verdade, Deus está no momento certo para liberar aquilo que pertence a você. Você só tem que ter paciência. Se você é um José que foi injustiçado, se você é um José que tem passado por, muitas intempéries na sua vida, muitos momentos de solidão, de dificuldade, de traição, você está sendo trabalhado por Deus. Deus não te abandonou. Ainda que você não esteja no palácio ainda, há um cuidado de Deus com a tua vida. Tudo o que você tem que fazer é ser fiel no lugar que Deus te colocar. O que você precisa fazer é ser íntegro naquilo que o Senhor está preparando para a sua vida. O que parece um desvio pode ser exatamente o caminho que Deus está usando para cumprir a promessa de Deus na tua vida. Você pensa que é um desvio. Você pensa, só pensa, porque na verdade Deus está usando esse caminho para te abençoar. Você pensa que é um retrocesso, mas tudo isso tem a mão de Deus. Eu venho aqui liberar essa palavra sobre a tua vida. Parece um retrocesso, mas é a mão de Deus. Parece um retrocesso, mas na verdade Deus está te posicionando. Deus está te posicionando. Existem coisas que você desconhece do que Deus está fazendo. E eu posso afirmar para você, Deus está te posicionando. Eu quero que você escreva isso nos comentários. Deus está me posicionando. Escreve aí, Deus está me posicionando. Então, mesmo que você não entenda as injustiças, mesmo que você não entenda as contrariedades, mesmo que você não entenda as perdas, eu venho aqui lhe dizer que Deus está lhe posicionando.
Deus está lhe posicionando. Pega aí essa palavra, como uma palavra de Deus para a tua vida. Ele está lhe posicionando. É a palavra do Senhor para a tua vida. O Senhor está te posicionando. Deus está te posicionando. Então não fraqueje nas crises. Não fraqueje quando as coisas estão mudando. Sabe, eu quando olho para José, eu vejo alguém que teve que se adaptar. Alguém que teve que se adaptar porque saiu do conforto da casa dele, do costume dele. Aí foi parar na casa de um homem que tinha um outro costume. Depois foi parar na prisão que tinha outro costume. Para depois ir para o palácio que tinha um outro costume. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso pode estar sendo desconfortável agora. Eu estou falando com alguém. Eu estou falando com uma mulher chamada Priscila. E o Senhor está dizendo para você, Priscila, pode estar desconfortável. Pode, sabe, você não está entendendo nada o porquê das movimentações, das mexidas de Deus, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e Deus está querendo mostrar a dependência que você precisa ter dele. Diz o Senhor para você, Priscila. Aleluia. Deus está fazendo certas coisas na nossa vida que a gente não entende, mas há um trabalhar de Deus, há um agir do Espírito em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus ele está te posicionando para algo maior. Ele está te posicionando para algo melhor. No meio dessa crise, você vai crescer. No meio dessa dificuldade, você vai se destacar. No meio, sabe, de tudo isso que você tem lutado nesses últimos dias, Deus vai te erguer de uma maneira incrível, de uma maneira sobrenatural. Você vai ver o agir de Deus em teu favor. E você verá quantas coisas Deus colocará nas tuas mãos para administrar. Às vezes, tem movimentações que acontecem na nossa vida. E no meio dessas movimentações que está tudo estranho, Deus coloca mais coisas nas nossas mãos para administrarmos, para multiplicarmos, para liderarmos, porque um novo tempo está surgindo na nossa vida. Glória a Deus! Glória ao nome de Jesus Cristo. Deus está falando com alguém aí que está me ouvindo. Deus está falando com alguém aí. Então pega aí essa palavra, porque ela é profética para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Muito bem, aleluia, eu creio nisso. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu tenho alguns recados importantes para você. O primeiro recado é que domingo agora, nesse domingo, nós teremos um culto especial, onde eu estarei declarando sete declarações em favor da tua casa, declarações proféticas, declarações de fé em favor da tua casa, da tua família. Então eu vou ministrar a palavra, uma palavra que o Senhor me deu, uma palavra poderosa, e depois eu irei fazer essas 7 declarações em favor da tua vida e da tua casa. Algo que Deus me tocou, aonde eu estarei apresentando, são 7 áreas que nós fizemos aqui. Então eu vou estar liberando uma palavra sobre cada uma das áreas, inclusive você que está participando desse propósito, eu convido você para estar ao vivo. Quem não pode estar no presencial, esteja no online, porque amanhã é o encerramento desse propósito e nós vamos estar liberando 7 declarações. 7 declarações sobre cada uma dessas áreas aqui que nós temos orado em o nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então amanhã vai ser um culto especial. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então amanhã, 9 da manhã, vai ser incrível, em nome de Jesus. Estamos numa escola de profetas, hoje pela manhã e hoje à tarde. E na quarta-feira, preste muita atenção, quarta-feira eu estarei lançando oficialmente as vagas que nós teremos para a escola em janeiro. O que é a escola de profetas? É um lugar profético, onde nós ensinamos as pessoas a se aproximar de Deus, mas principalmente a ouvir Deus no caminho delas. Quarta-feira eu estarei lançando oficialmente aqui e provavelmente vai encerrar até o meio-dia. Eu lancei primeiramente para os meus alunos da Academia Kindle, certo? E para aqueles que estão presencialmente, e as vagas que restarem a gente vai liberar na quarta-feira. Certo? Então já estou deixando avisado aqui, porque as pessoas me perguntam quando que tem escola, quando que a gente pode participar. Quarta-feira eu vou lançar as vagas restantes, ok? Nós já estamos com
muitas vagas já preenchidas por causa dos meus alunos, mas eu creio, a gente sempre deixa separado um pouco de vaga para as pessoas que nos acompanham aqui e que têm esse desejo de estar numa escola, certo? Muito bem. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir para você compartilhar agora essa live com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, tá? Manda aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou pessoas que estão com dores fortes no estômago. Muitas dores aqui na região do estômago embaixo. Eu quero declarar saúde sobre você. Jesus Cristo cura. Amém. Também quero liberar uma palavra para Marilene. Deus te visita neste momento, Marilene. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está trazendo uma restauração na vida, no teu casamento e também na vida de um dos teus filhos. O Senhor me mostra a vida de uma menina e o Senhor me mostra uma reconciliação na vida de uma menina. Não sei se tua filha, certo? Não sei se é com você essa reconciliação ou se é na vida amorosa dela, mas Deus está agindo aí e está trabalhando. Tá bom, Marilene? E receba essa palavra e há um trabalhar de Deus em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Jorge. E o Senhor manda dizer para você: não temas, Jorge, porque o Senhor proverá e te mostrará o caminho para você sair dessa dificuldade e disso que você precisa transpor, que você precisa vencer. Deus está abrindo caminhos aí em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu apresentar diante de Deus nossos pedidos de oração. E lembrando que às 18 horas de hoje, nós estaremos com a nossa oração aqui. Às 9 horas também vamos ter uma live. E hoje às 10 da manhã eu estarei na Rede TV. Nós teremos nosso programa na Rede TV, certo? Até o final desse mês eu estarei na Rede TV. Então, hoje às 10 da manhã, em rede nacional, pela Rede TV. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração, apresentando os meus pedidos e os pedidos de todos, Pai. Pessoas do Brasil que estão orando, pessoas das nações que estão orando, que haja uma intervenção do Senhor agora na vida dessa pessoa. Haja uma intervenção do Senhor na vida dela, haja uma intervenção na casa dela, haja uma intervenção do Senhor na família dela. Livra de todo mal. Livra de todo laço, livra de todo engano, livra de toda maldade, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha intervir, oramos para que a mão poderosa do Senhor repouse sobre cada pessoa que está agora, Senhor, orando junto conosco, que está clamando junto conosco, que a Tua mão de poder seja sobre a vida deste homem, seja sobre a vida dessa mulher. Oramos por uma intervenção do céu, oramos por movimentações do Espírito, oramos por mudanças do Senhor. Que a Tua mão, Senhor, seja com essa pessoa, toque-a com Teu poder e com a Tua graça. Oramos, Pai,
apresentando a Ti todos os pedidos de oração e Te pedimos intervenção, resposta, milagres, mudança. Oro também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado totalmente, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com o Teu poder na vida de cada pessoa que está em oração comigo. Muda histórias, transforma realidades, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu favor, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, que Deus te guarde, que Deus te proteja e até mais. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, proteção, livramento no dia de hoje. Consagramos esse dia a Ti, Jesus, e pedimos a sabedoria do céu. Pedimos também que tudo que estiver ligado a nós seja abençoado pelo Senhor. E o que não for do Senhor na nossa vida, afasta. Tira do nosso caminho e nos dá livramento. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu favor. Oramos para que toda a nossa casa esteja coberta com o sangue de Jesus Cristo. Que todo tipo, Senhor, de amarra, de contrariedade, de inveja contra nós, contra o nosso caminho, em o nome de Jesus, caia por terra. Apresentamos a Ti também, Senhor, todos os pedidos de oração da vida extraordinária, irmãos que estão do Brasil, fora do Brasil, intercessores, aqueles que estão clamando, aqueles que estão apresentando ao Senhor suas petições. Nós pedimos resposta do Senhor, pedimos liberação de milagres. Oramos também por cura daquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, porque cremos que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus no dia de hoje e pedimos fortalecimento espiritual. Pedimos o fortalecimento do Senhor, que todo medo, que toda insegurança, que tudo aquilo, Senhor, que combate, seja na mente, seja na alma, no nome de Jesus, que seja agora repreendido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tira a ansiedade, Pai, tira a angústia, tira as aflições de alma e traga alívio, Pai, a esta vida, alívio a essa casa. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarda o coração dessa pessoa, guarda a sua mente e tudo que estiver ligado a ela, no nome de Jesus Cristo. E pedimos que a Tua doce e poderosa presença esteja sobre nós, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nesse começo de dia. Estamos com muita expectativa por aquilo que Deus vai fazer no dia de hoje. Eu gostaria de declarar em nome de Jesus que Deus é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos e não podemos colocar um limite para o agir de Deus. Ele pode fazer além, muito além do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus fez coisas grandes na minha vida e pode fazer na tua vida. Eu estava ontem orando e meditando e lembrando que um dos maiores propósitos de Deus na minha vida é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Porque da mesma maneira que eu ouvi a Deus e isso mudou a minha história, se você ouvir a Deus também pode mudar a sua vida. Nós precisamos começar a redefinir padrões e hábitos na nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos de imediato redefinir é colocar Deus em primeiro lugar, consultando a Ele, buscando a sua direção, buscando a sua face, para que nós venhamos a errar menos aqui nessa vida.
Porque é isso, gente. Falhar, todo mundo falha. Eu falho, você falha. Agora, à medida que eu diminuo as minhas falhas, que eu paro de errar nas minhas decisões, que eu consulto a Deus para qualquer virada e mexida na minha vida, eu estou colocando aquela parte da minha vida, aquele momento da minha vida totalmente no controle de Deus. E quando você coloca a sua vida no controle de Deus, não tem como a sua vida ser a mesma. Ela vai mudar. Amém? Ela vai mudar. Você ouvindo a Deus vai mudar. Eu quero começar hoje aqui com o testemunho da Inácia. E ela escreveu assim: eu tinha um problema no estômago desde criança. Não podia comer massas, ovos e algumas frutas porque meu estômago queimava muito. Ouvindo a oração, eu tomei posse e fui curada para a honra de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus abençoe você também, Inácia. Jesus Cristo, Ele cura, a nossa fé está nele e nós não podemos tirar os nossos olhos dele. Estamos nesse propósito da vida extraordinária, vai até esse domingo, amém? Vai até esse domingo, estamos firmes nesse propósito, orando às 6 da manhã e às 18 horas. Segunda-feira nós começamos um outro propósito. Mas eu quero pedir para você que agora, nesse final desse propósito da vida extraordinária, que você possa, se dedicar um pouco mais. Porque eu creio que desde o início Deus tem nos falado, até antes desse propósito, do combate espiritual que algumas pessoas têm enfrentado para orar. Então mantenha-se firme e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Deus me deu uma palavra, 4 verdades que nós nunca podemos esquecer. 4 verdades. A primeira verdade está lá em Zacarias capítulo 4, verso 10. A Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. O que você considera pequeno hoje é apenas o começo de tudo que Deus tem reservado para você. Então, nós nunca podemos medir a nossa vida pela nossa condição atual. Na condição atual, quando você olha, você pensa assim: puxa, mas não tem como eu viver coisas grandes debaixo de tanta limitação como eu estou, com tão pouco recurso, com tão pouca ajuda. Eu olho para isso que eu tenho e é tão pequeno. Nunca despreze os pequenos começos, a Bíblia diz, porque são desses começos que vêm coisas grandiosas. Eu costumo dizer que aquilo que já nasce grande é um monstro, mas aquilo que começa pequeno e que vai crescendo e que vai sendo colocado nas mãos de Deus e que vai recebendo estratégias de Deus, ele vai crescendo de forma constante até se tornar algo grande. Por isso, acredite naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Pode ter começado de forma pequena, de forma extremamente limitada, com pouco recurso, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar e não desprezar. A Bíblia diz: não despreze. O que é desprezar? É dizer, isso nunca vai dar em nada. Isso nunca vai ser algo grande. Isso nunca vai ser algo relevante. Você tem que confiar em Deus. Você tem que crer que há planos maiores de Deus e que Deus pode surpreender a mim, pode surpreender você. Então, através dessa porta de emprego que você considera pequena, Deus pode lhe dar ali uma estratégia ou pode ter lhe colocado naquele lugar para você aprender, para que amanhã você possa empreender. Então, tudo existe um propósito na vida da pessoa que está nas mãos de Deus. Se você crer naquilo que Deus colocou nas suas mãos, isso pode crescer. Mas só vai crescer se você não desprezar. Porque alguns acabam desprezando. Daí começam a ignorar o negócio, começam a ignorar o que Deus deu, colocou nas mãos, e daqui a pouco vira em nada, porque a pessoa não valorizou, ela não creu, ela não acreditou, ela não sonhou com aquilo. Então não tem como acontecer. Mas quando você acredita no começo, você acredita no que Deus colocou na sua vida, você começa a crescer, você começa a avançar. Então você diz assim: puxa, eu estou muito longe
dos concorrentes da minha cidade. Eles estão num outro nível, num outro patamar. Eu estou pequenininho. Pare de pensar dessa maneira. O que hoje é uma loja, o que é duas, amanhã pode ser 5, amanhã pode ser 10. Não há impossíveis para Deus. Deus pode começar, a lhe dar novas instruções. Ele pode guiar você, Ele pode começar a abençoar você em coisas grandes. Se você olhar todas as grandes empresas, elas começaram muito pequenas. Esses dias eu estava vendo um testemunho de um homem que começou a fabricar, ele começou a fábrica no galpão da casa dele. Um galpãozinho pequeno. E hoje já tem um galpão de mais de 12 mil metros quadrados. Poucos anos depois, é alguém que acredita nos pequenos começos. É alguém que acredita nos projetos de Deus. Então, você tem que acreditar no que Deus colocou na sua vida. Até você que tem um ministério. Você começou no ministério. De repente você começou, num lugar bem pequenininho. Ou você, começou gravando algumas gravações. E você diz assim, puxa, é tão simples aonde eu estou. Eu comecei a fazer minhas primeiras gravações dentro de um banheiro, porque era o melhor lugar de iluminação. Eu não tinha iluminação, não tinha microfone bom. Então o melhor lugar de som e o melhor lugar de iluminação era dentro de um banheiro. E eu me enfiei dentro de um banheiro para fazer as primeiras gravações para o YouTube. Hoje Deus me deu estúdio. Estou na televisão, agora terminei meu contrato com a Band no início desse mês, mas vou até o final do mês na Rede TV. E tudo isso aconteceu pela graça de Deus na minha vida. É não desprezar os pequenos começos. A primeira congregação que eu cuidei tinha 4 pessoas. O púlpito era feito de partes de guarda-roupa. A caixa era uma caixa de som com um microfone com fio. Eu não vou esquecer, foi o meu começo, Foi o meu começo. Depois fiquei 15 anos à frente da igreja e depois sim comecei a ser um pastor voluntário porque eu não consegui mais cuidar da igreja. Comecei a escrever livros, comecei a viajar, o meu canal do YouTube cresceu, são mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham nas redes sociais hoje. Então é muita coisa que a gente está envolvido, mas eu comecei lá, gravando dentro de um banheiro. Então eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, que talvez você comece bem pequenininho, mas é assim mesmo que Deus quer que você comece e comece acreditando. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Acredite no poder de Deus, acredite que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. A segunda verdade que eu queria trazer para você é Jó 33,16, que diz: Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Não deixe de verificar as notificações do céu. É a segunda verdade que eu quero compartilhar com você. O que são notificações do céu? Quando você recebe uma mensagem no seu celular, não tem um aviso ali que você recebeu uma mensagem? Tem um aviso, É a notificação. Quando você recebe um e-mail, fica marcado ali no seu celular que você recebeu um e-mail. Bem, todos nós recebemos notificações do céu. O Espírito de Deus nos avisa quando algo está para acontecer. O Espírito de Deus, ele sempre nos dá, seja em sonho, seja em visão, seja por meio de uma profecia, seja até mesmo dentro de uma impressão no Espírito. Inclusive, eu fiz uma live ontem, às 9 da manhã, aqui no canal sobre isso, falando que Deus muitas vezes inquieta o nosso coração, porque Ele quer que a gente ore por algo, Ele quer nos mostrar alguma coisa, são as notificações do céu. Deus pode estar querendo dar um livramento para você, um livramento para um filho seu. Deus pode estar querendo lhe guardar em um negócio que você está querendo entrar. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já saí de cada furada, dando ouvidos à notificação do céu. Porque toda vez, eu já contei aqui para vocês, mas alguns são novos aqui me acompanham,
Eu estava pronto para fazer um negócio, porque eu gosto de empreender também. Esse é uma das coisas que eu faço já há alguns anos. Eu gosto de empreender, seja numa coisa, seja noutra, sabe? Sem atrapalhar meu ministério, mas eu gosto de empreender. E eu estava para entrar num negócio de sócio com uma pessoa. Eu não sou muito de sociedade, aconselho as pessoas a não fazer sociedade. Em alguns casos é estratégico fazer uma sociedade quando você não pode estar totalmente à frente. E eu estava para entrar numa sociedade. Saindo de casa para vir para o escritório, saindo, bem na porta, assim, na portaria, o Espírito Santo falou comigo: encosta o carro. E quando eu encostei o carro, o Senhor me disse assim: não entre nessa parceria. E aquilo que era paz em mim, aquilo que, sabe, porque todo empreendedor gosta de olhar para frente e de ter esperança em qualquer coisa, né? Acreditando que pode ser uma coisa grande. E o Senhor ali me deu uma angústia. Ele disse: não entre nessa parceria. Mas dito e feito, foi uma das melhores coisas que Deus, sabe, me deu de livramento. Porque depois eu vi que era tanta coisa ali que poderia, de alguma maneira, me prejudicar, sabe? Que eu até hoje eu agradeço a Deus só de lembrar. Senhor, obrigado por não ter me deixado entrar nessa sociedade, por não ter me deixado entrar nessa parceria. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, esteja com os teus ouvidos no céu. As notificações do céu têm que fazer parte da tua vida. A terceira coisa é, quando o mundo fala de escassez, Deus sempre fala de abundância. Escolha quem você quer ouvir hoje. O mundo está falando todos os dias que vai faltar, o mundo está falando todos os dias que vai ser difícil, o mundo está falando todos os dias que cada vez mais, sabe, vai haver uma desigualdade. Mas o que nós precisamos crer? No que está escrito na palavra de Deus. Isaías 1, verso 18 e 19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O Senhor está falando que se eu ouvir Ele, olha só, se eu ouvir Ele, eu vou comer o melhor dessa terra. Se eu ouvir a Deus, eu irei acessar do maná do céu, das promessas de Deus. Deus vai abençoar o meu trabalho. Deus vai multiplicar as coisas que estão nas minhas mãos. Deus vai abrir os céus de favor sobre mim. Tudo que eu preciso fazer é ouvir a Deus. Se nós ouvirmos a Deus, nós viveremos a abundância. Agora, é você quem decide ouvir ou a Deus para a abundância ou ouvir o sistema para a falta, para a escassez. Porque é isso. Estamos ouvindo todos os dias de crise. Estamos ouvindo todos os dias de dificuldade. Estamos ouvindo todos os dias que as coisas vão ficar pior. Estamos ouvindo todos os dias, sabe, um monte de coisas. Mas nós precisamos manter os nossos ouvidos na palavra. A palavra de Deus não falha. E a Bíblia diz que se eu ouvir a Deus, eu comerei o melhor dessa terra. Minha casa comerá o melhor dessa terra. Eu gostaria que você escrevesse isso aqui nos comentários. Se eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Declare aí nos comentários: se eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor aqui dessa terra. Não é uma promessa minha, é uma promessa da palavra de Deus. É uma promessa da palavra de Deus. Dê ouvidos a Deus, aprenda a ouvir a Deus. E a quarta coisa, ter as prioridades certas abrirá todas as portas para você. Eu vou repetir isso porque, sabe, isso é uma das coisas que mais marcou a minha vida. Isso é uma das coisas que mais tem marcado o meu ministério. Dar prioridades ao céu. Dar prioridades ao céu. Como eu disse para vocês hoje, eu sou um pastor voluntário dentro da igreja, ou seja, eu não recebo para estar dentro da igreja. Eu não recebo, não tenho salário da igreja. Mas por que eu e a minha família servimos e todo domingo você vê, não importa se eu estou aqui, não importa se eu estou nos Estados Unidos, aonde eu estiver, eu transmito o culto, eu estou na igreja no domingo, eu sirvo a igreja. Por que eu faço isso? Anunciei gratuitamente. Por quase 3 anos eu anunciei gratuitamente os cultos da igreja aqui em Alphaville, na televisão, sabe? Sem nunca cobrar R$1 da igreja. Por que eu faço isso? Porque a minha vida tem sido colocar Deus como prioridade, dar prioridade ao reino de Deus. E não existe, sabe, aqui nessa terra,
investimento maior do que investir no reino de Deus. É isso que eu acredito com todas as minhas forças nisso. É por isso que você tem as prioridades certas na sua vida, Deus em primeiro lugar, depois a sua família, sabe? A sua família, ter a sua família como uma prioridade, isso é uma bênção de Deus. E depois vem as outras coisas, aí depois vem trabalho, aí depois vem projetos, vem sonhos e vem outras coisas, mas a prioridade é Deus. É Deus. Se eu colocar Deus à frente da minha vida, todas as outras coisas Deus vai acrescentar. Tem muita gente que não compreendeu ainda esse princípio, que se colocar Deus como prioridade da sua vida, as portas vão se abrir. Escreva isso, se eu colocar Deus como prioridade, as portas vão se abrir. Eu não estou dizendo, sabe, para você se enfornar dentro de uma igreja e deixar de trabalhar ou deixar de viver a sua vida enfornar. Não, e não é isso. Eu não estou falando disso, eu estou falando de prioridade. Começar seu dia com Deus, apresentar suas decisões primeiro a Deus antes de tomar. Eu estou falando, sabe, de você colocar o Senhor na frente da sua vida. É você dar uma prioridade ao Senhor. Quando você faz isso, de dar uma prioridade ao Senhor, tudo na sua vida vai ser guiado por Deus. As portas vão se abrir. Por quê? Porque você está cumprindo um princípio. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino e as portas se abrirão. É isso que está escrito. Não é eu que digo, é a palavra que diz. O acréscimo vem pela prioridade. Com isso, eu entrego essa palavra de hoje a você. Medita nessas coisas. Amém? Medita nessas 4 verdades que eu compartilhei, porque é bênção para a tua vida. Amém? Eu gostaria de pedir para você que está aí, para deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e se puder compartilhar com amigos, com parentes, mandar para grupos essa oração, faça isso. Mande para o máximo de pessoas que você puder essa live. Manda para o máximo de pessoas que você puder. As pessoas precisam saber disso, desses princípios que movimentam as coisas na vida. São princípios que movimentam as coisas na vida. Amém? E eu quero rapidamente falar dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Olha só. Aqui tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Os 2 livros juntos dá mais de 700 orações, só de orações, certo? Que vai abençoar teu dia. Comece seu dia primeiro com a Bíblia, depois leia um bom livro. E os devocionais vão ajudar você a enriquecer sua fé. Amém? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E também eu tenho a academia aqui no Global, que inclusive hoje eu vou transmitir a Escola de Profetas por dentro da academia aqui no Global. E hoje, como é o primeiro dia da escola, a gente vai transmitir 100% da escola, nós vamos transmitir dentro da academia aqui no Global, certo? Amanhã que nós vamos transmitir apenas uma parte, porque tem uma parte que é só no presencial que eu ministro, certo? Eu convido você a se tornar nosso aluno, a fazer parte não só para participar da Escola de Profetas, mas para você, sabe, crescer espiritualmente, para você andar mais perto de nós, para você que ama o profético, que entendeu já que esse é o seu chamado, certo? Porque você está aqui, você pode estar aqui nessa oração por 2 motivos. Um, porque Deus está te chamando para orar, e o segundo, porque Deus está te chamando para o profético. Ou seja, há um propósito de Deus em você estar aqui. Há um propósito maior que você talvez nem saiba, certo? Então eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site. Vem ser aluno da Academia aqui no Global. Você vai ver que bênção que vai ser aí na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio. Deixa eu só trocar essa tradução aqui, que essa tradução é a tradução que eu leio, mas tem gente que não conhece ela. Peraí, deixa eu mudar aqui para a tradução da Almeida. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero liberar uma palavra sobre um homem chamado Érico. Deus está te visitando, Érico. Você é um professor, e Deus vai abrir portas na tua vida, em o nome de Jesus Cristo. O Senhor também vai te colocar em lugares de maior influência. É um propósito de Deus na tua vida. São conexões que Deus está preparando para você. Por isso, que o Senhor derrame graça sobre você, porque vem um novo tempo, e um tempo onde você vai ter que se movimentar muito rápido nesse tempo. Amém? Eu também quero falar com uma mulher que tem tido sérios problemas no couro cabeludo. Cabelo que está caindo, alergia no couro cabeludo, feridas. Eu quero declarar saúde sobre você, Jesus Cristo dá saúde. Eu declaro saúde sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu também quero orar por essa família que é de uma cidade do interior, que está aqui me ouvindo, que tem uma das suas filhas com um sério problema nas pernas, e o Senhor está tocando em vocês. Eu vejo mudanças que estão acontecendo na vida de vocês, de qualidade de vida, portas que estão se abrindo, espírito de escassez caindo por terra da vida de vocês e toda injustiça sendo visitada por Deus. Por isso, espere mudanças que vai ter significativa na vida de vocês, honra do Senhor sobre a vida de vocês. Também há pessoas que estão aqui que estão lutando contra câncer de pele. E seja você quem for que está lutando contra câncer de pele, eu quero fazer uma oração agora por você. Jesus Cristo cura, eu creio. Faça a sua parte natural, vá aos médicos, faça os tratamentos, tudo que o médico disser, faça, né, segundo o que você decidir. Mas acredite, Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero orar por vocês agora. Nós vamos levantar um grande clamor. E se você não compartilhou essa oração, depois eu quero pedir que você compartilhe essa oração, por gentileza. Amém? Ainda mais se você conhece pessoas que estão com problemas e que precisam de uma intervenção de Deus. Senhor Deus e Pai, eu oro agora apresentando todos os pedidos de oração a Ti. Toda pessoa que está em oração junto comigo. Aqui, Pai, pessoas que estão clamando, pessoas que estão intercedendo junto comigo, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, coloque a mão sobre a vida dela e traga livramentos para ela, livramento a ela, livramento à sua casa, e tudo aquilo, Senhor, que atrapalhe, tudo aquilo que é confusão, tira do caminho dela. Eu apresento os pedidos de oração a Ti, e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção do Senhor. Coloca a Tua mão sobre a vida dessa pessoa, Pai, e traga respostas, traga céus abertos sobre a vida dela. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, coloca a Tua mão. No nome de Jesus Cristo, que a enfermidade renda-se a Jesus, a dor renda-se a Jesus, o câncer renda-se a Jesus, a inflamação, as infecções, as dores no corpo, a depressão, a tristeza, a angústia, renda-se a Jesus Cristo agora. Pai, essa pessoa que está orando pelos seus filhos, coloca a Tua mão agora. E nós te pedimos, intervém, Pai, com o Teu poder, com o Teu sobrenatural. Oramos por portas abertas no dia de hoje. Oramos por grandes coisas, por provisões de Deus. Oramos por milagres. Eu oro também por essa pessoa, Pai, que está sem forças para continuar, para que ela receba agora o fortalecimento do Espírito Santo sobre a vida dela. Que a mão poderosa do Senhor venha sobre ela. Toque-a com o Teu poder, Senhor. Toque-a com a Tua graça. E repreendo todo medo,
Repreendo toda a opressão espiritual, toda a influência da inveja, da maldade, da contrariedade. Eu digo, sai do caminho dessa pessoa. Também, Senhor, libera uma palavra sobre o caminho dessa pessoa, sobre os ares dela e sobre tudo que estiver ligado a ela. Que toda injustiça, que todo mover maligno que possa afetar ela, caia por terra no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o teu poder. Toque-os com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração até 9 da manhã e depois 18 horas.